Geber Selassie. Quem são eles? O que eles têm em comum? O que eles fazem? Fica aí que eu já conto pra vocês. Olá, sou a Letícia aqui do canal Corre Lelê 40 mais. Tenho 45 anos, sou corredora amadora, maratonista. Gente, tá. Hoje o assunto não é sobre ser maratonista, mas lógico que tem a ver com o assunto. É sobre asma que eu venho trazer para vocês. No começo do vídeo eu falo sobre a Paula Radcliffe e o Haile Gebrselassie. Esse nome eu tive que estudar bem para conseguir pronunciar. Mas eles são corredores profissionais. Ambos quebraram recordes. São meio fundistas, maratonistas. Quebraram recordes e são asmáticos. E aí eu vim trazer isso para vocês porque eu achei, como eu já comentei que eu tenho asma e corro, consigo correr, graças a Deus. Eu quis trazer esses personagens da vida real que são profissionais e conseguem conviver com a asma e ainda quebrar recordes, né? A Paula Radcliffe, ela descobriu a asma aos 14 anos e desde então vem controlando isso, faz tratamento assim como eu, e aconteceu alguns episódios dela não conseguir ir muito bem nas corridas, não ir muito bem, enfim, tipo, o tempo melhor do que muita gente, mas foi devido a essa condição, né, de ser asmática. Mas nem por isso ela desistiu e ela foi campeã por 3 vezes na Maratona de Londres e Maratona de Nova York. 3 vezes em cada uma dessas maratonas. E quebrou recordes. Então eu fiquei muito assim, contente de ir atrás de histórias assim, reais e que o mundo viu, né? E ela expôs essa situação dela, né? De essa condição de ser asmática e ainda assim continuar com a vida de corredora e se tornar uma grande profissional. E o Haile Gebrselassie, e ela é de Londres, ou seja, ela é inglesa. E o Haile Gebrselassie, ele é etíope. E também, eu só não consegui descobrir quando que ele descobriu a asma, né? E eu vejo que é muito, assim, relativo, né? Tem gente que descobre já desde criança, tem gente que mais tarde, assim como eu, que eu descobri aos 27 anos. Então é muito relativo, pode ser muito cedo, muito tarde, enfim. Mas o dele eu não descobri, porém ele declarou em algumas situações, né, que ele teve que falar, porque na Maratona de Berlim de 2011 ele desiste. Ele começa a maratona, mas ele desiste justamente por causa dessa condição, porque ele começou a sentir muita falta de ar. E tem a asma, ela pode ser induzida por exercício. E aí, mas aí depois ele continuou e também foi um dos maiores fundistas, maratonistas, quebrando recordes, assim. Então, cara, eu achei muito interessante trazer aqui para vocês a história deles, porque são profissionais, né, corredores, e se destacaram nesse mundo, né, da corrida. E eu falei, acho super importante trazer isso para vocês, porque no outro vídeo que eu falei sobre asma, falei da minha percepção,
né, que eu faço tratamento, né, diariamente eu tenho que tomar um remédio e fica controlado e eu consigo praticar as atividades físicas, né, correr, enfim. E eles também. Só que, lógico, cada um com o seu tratamento, enfim. Então eu achei muito interessante trazer isso para vocês. E aí, agora eu vou colocar alguns videozinhos que eu também achei na internet. Eu tentei entrar em contato com o pneumologista, que eu tenho ele no Instagram, o pneumologista que me diagnosticou na época, aos 27 anos. Me diagnosticou com asma, né? Que eu contei aqui que eu tava com uma tosse que não passava de jeito nenhum. E graças a ele fez exames, né? E aí ele diagnosticou com asma e consegui fazer o tratamento e até hoje, tipo, consigo ter uma vida normal. Então, é o que eu tô querendo dizer aqui. São frases meio clichês, mas tipo, que a asma não pode ser impeditivo para ninguém praticar atividade física ou esporte que quiser, que ama, e que no caso deles, desses dois, se tornaram recordistas mundiais de maratona. Ou seja, não é impeditivo, né? Se você faz o tratamento certo, correto, você pode ter uma vida normal e inclusive se tornar monstros, né? Da corrida. E é isso, gente. E aí, então, eu não consegui. Eu entrei em contato com ele, com o doutor que me diagnosticou na época, porém ele não me respondeu ainda. É que eu também mandei, tipo, foi na segunda-feira. Então, não sei. Enfim, ele não respondeu. Mas eu consegui alguns vídeos no YouTube de canais um que eu sigo, que é de corrida, e um outro de um doutor que é pneumologista. Então agora é o vídeo do canal Corrida na Veia, onde eles respondem, né, as dúvidas sobre os corredores, e uma delas foi essa, e eu achei muito interessante colocar. E é um canal que eu sigo de corrida e eu achei muito legal. Sabia que quem faz a Corrida na Veia é você? Por isso, seu comentário é muito importante. E hoje nós vamos responder a dúvida da nossa querida inscrita Marcela Carvalho. Julião, quem tem asma pode correr? Bem-vindo, professor. Fala, teacher. Júlio. Belezinha? Tudo bem? Olá, Nath, tudo bom? Pergunta que não quer calar. Quem tem asma pode correr? Não só pode, como deve. A pessoa que tem asma, ela tem que ter alguns cuidados especiais. A gente sabe que antigamente a natação era recomendada para quem tem asma. É só a natação? Então, Nath, na verdade, não. Por que a natação era recomendada? Justamente porque era um ambiente úmido. Porém, não existe qualquer evidência de que a natação é melhor do que qualquer outro esporte. Caminhar, nadar, correr, bicicleta, nada. Não existe qualquer evidência. O importante é a pessoa fazer exercício. Então, só para você saber, a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas, bronquite também. Existem vários tipos de asma. Então, existe aquela pessoa que nasceu com asma, tem asma desde pequeno, que normalmente é conhecida como bronquite. Então, bronquite asmática, asma brônquica, é a mesma coisa. Não tem diferença entre asma e bronquite na infância. Agora, a asma, a pessoa tende a ser alérgica. Existem a asma alérgica e a asma não alérgica. Então, na asma alérgica, a pessoa tende a ter, por exemplo, alergia. Aí, quando a pessoa tem alergia, aí alguns fatores podem desencadear piora na corrida. Por exemplo, se a pessoa tem alergia, tem rinite. Então, quem tem rinite tende a respirar pela boca. Então, se a pessoa respira muito pela boca, aí isso pode ser um irritador, um fator que irrita a via aérea. Então, por exemplo, agora no inverno é muito comum que as pessoas acabem reclamando. Por quê? No inverno a temperatura diminui, aí tem um gradiente de temperatura entre calor e frio, essa diferença de gradiente acaba irritando a via aérea e a pessoa acaba tendo isso. Além do mais, a pessoa acaba pegando roupa de inverno que estava guardada com pó, exatamente, e acaba fazendo isso. Outra coisa é o clima seco. Exatamente, fica com menos umidade no ambiente e como fica menos umidade, a poluição dissipa menos. E aí, nesse caso de uma pessoa que tem asma e quer correr, por isso é importante fazer o aquecimento. Para a pessoa que tem asma, o que acontece é que
a pessoa acaba respirando melhor. Então, o que acaba acontecendo? O ar começa a entrar devagar, começa a aquecer, a umidificar no pulmão. Então, quando eu começar a correr de verdade, aí isso vai irritar menos o meu pulmão. Por isso que o aquecimento para quem tem asma tem, além dessa questão muscular, tem a ver com a questão respiratória. Eu costumo fazer lavagem com soro fisiológico e me ajuda muito, principalmente no inverno, em clima seco, assim. Então, a lavagem é muito boa para proteger as vias aéreas superiores. Então, fazer principalmente com soro, né? Nenhum medicamento. Água e soro, e a água tem que estar numa temperatura agradável, não pode ser água fria, né? E é muito bom porque limpa as vias aéreas. Limpando as vias aéreas, você tem mais proteção. Uma coisa importante, ela está devidamente medicada. Se ela tem mais sintomas, ela tem que estar mais medicada. Então, por exemplo, se ela usa broncolatador, então se naquele dia ela tem um pouco mais de sintoma, ela pode usar o broncolatador antes de fazer a corrida. Mas não é que ela depende do broncolatador. Ela pode usar o broncolatador ou pode não usar. Depende se ela naquele dia ela estiver melhor ou pior. Mas quanto melhor a capacidade física de uma pessoa com asma, menos sintoma ela vai ter ao longo da vida. Então é bom que ela corra. Olá, Marcela, viu só? Se você estiver se tratando, se cuidando, tudo sobre controle, é só tomar esses cuidados que o professor falou e pode correr sim. Muito obrigado, professor. Obrigada, Obrigado, professor. Júlio. Obrigado, Nath. Valeu. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de todos. Não existe pergunta ruim. Ruim é não perguntar. E o segundo é do Dr. George Amado, que é pneumologista, e ele também fala sobre a corrida e a asma. E aliás, ele também não fala só sobre corrida, mas como a atividade física tem uma importância enorme para quem é asmático. Doutor, eu sou asmático, eu posso participar de corrida de rua? Meu nome é Dr. George Amado, estou aqui mais uma vez a responder a pergunta que você enviou aqui para o nosso canal. A atividade física é extremamente importante no tratamento do paciente asmático. Inclusive, faz parte do tratamento. Não é só usar o medicamento de manutenção para controle da doença. Além de usar o medicamento, tem algumas outras situações que devem ser executadas, seguidas pelo paciente, para ajudar nesse controle. E uma delas é a atividade física regular. Todo meu paciente recebe lá na prescrição, no finalzinho, atividade física regular. Vamos lá, corrida de rua. Você pode participar? Claro que pode. Agora, o paciente, para fazer atividade física de uma intensidade um pouco maior, como corrida de rua, que vai exigir um pouco mais do seu aeróbico, né, da sua capacidade respiratória, ele tem que estar com a asma compensada. Ele tem que estar com a asma controlada. A sua asma está controlada? Será que está no momento de você fazer corrida de rua? Então, pode ser feito sim, só que assim, precisa passar numa avaliação pneumológica para ver como é que está o nível de controle da sua asma, se precisa fazer um tratamento ou se já está liberado. E claro, né, lembrando, interessante sim também passar com um cardiologista para fazer uma revisão cardiológica, né, porque a corrida de rua, conforme você vai evoluindo, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a distância percorrida, isso aí vai exigindo muito também da parte cardiológica, né? Então, a recomendação é, antes de fazer qualquer atividade física de forma mais intensa, procure ver como é que está a sua asma, procure ver como é que está a sua condição respiratória e não se esqueça do coração também. Resumindo, a atividade física é extremamente salutar para o paciente asmático, desde que ele esteja com a asma controlada. Não adianta você fazer atividade física com a asma descontrolada, porque você não vai render, vai haver uma frustração, né, porque você não vai conseguir executar de forma adequada, vai piorar os sintomas, porque o esforço numa asma descontrolada piora, inclusive gera até crises. Então, tem que ter esse cuidado. Fazer atividade física, sim, mas durante o controle, no período da doença controlada. E para controlar a doença, tem que fazer o tratamento de manutenção
e seguir aquelas orientações não medicamentosas, né, que nós, pneumologistas, orientamos ao asmático a fazer. Se você tem alguma dúvida com relação ao tratamento da sua asma, da sua doença respiratória alérgica e quer um acompanhamento por telemedicina, alguma orientação, saiba que eu faço esse acompanhamento, eu faço acompanhamento a pacientes asmáticos de toda a região do país. Através da telemedicina, a gente monta um programa de acompanhamento, de controle, de desmame depois do tratamento. E tem sido bastante gratificante para mim, à distância, poder, né, ajudar os pacientes asmáticos a atingirem um controle adequado e qualidade respiratória diária. Eu vou deixar o contato da minha secretária para maiores informações aqui. Não se esqueça de se inscrever lá no meu perfil do Instagram e no Pulmão Blindado, que é um canal lá do Telegram, onde conversamos diariamente sobre as doenças respiratórias, tiramos as dúvidas. E tem sido bem interessante para os pacientes que têm doença respiratória participar desse canal. É mais uma via de obter informação segura de um especialista em doença respiratória há 19 anos no mercado. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista, estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias. Enfim, gente, eu quis fazer esse vídeo, né, porque eu achei, como eu já tinha falado que eu ia trazer, sobre a asma e corrida, mas baseado mais em pessoas, vamos dizer que eu trouxe hoje 2 corredores reais e também profissionais falando sobre isso. Se o doutor que me diagnosticou na época responder, também vou ver, não sei, se ele de repente já tem algum vídeo sobre isso, ou se ele pode gravar ou bem curtinho para falar. Eu acho que seria muito legal, porque ele que me diagnosticou e graças a Deus, tipo, eu tenho a vida normal. Mas é isso, gente. Aí eu pretendo trazer mais coisas, me aprofundar. Porque olha que engraçado. Como a minha asma é controlada e para mim já é uma coisa normal tomar o remédio todos os dias e minha vida é normal, tipo, não me impede de fazer nada, eu nunca fui muito a fundo, tipo assim, eu sou corredora, mas eu nunca fui muito a fundo, assim, para saber. Mas eu achei muito interessante passar para vocês, porque tem muita gente que às vezes acha que não pode, não consegue correr, porque eu já escutei isso. Também, não sei, às vezes o médico, na época, não sei, né, não tô aqui para julgar os profissionais, né, porque eu não sou, então... mas de repente falar, você não vai poder correr, sei lá, você não pode fazer um esforço, eu não sei. Mas a gente vê que eu, por experiência própria, que a asma, se tratada direito, controlada, você consegue sim ter uma vida normal e inclusive praticar atividade física, um esporte. E no meu caso é a corrida, que eu amo e graças a Deus eu consigo. E penso que por tudo que eu pesquisei, com certeza a minha vida é melhor por correr, né? Por causa da corrida. E é isso, gente. E também vi, hoje eu quis só focar na corrida, porque a corrida é o que eu vivo, enfim. Mas vi vários... vi vídeo do Drauzio Varela, eu até pensei em colocar aqui hoje também, mas no caso dele, ele entrevista o César Cielo, que é um nadador também profissional, e o Cielo fala sobre exatamente isso. Ele é asmático, mas consegue ter uma vida também normal. Vi outros também esportistas, né, também de outras áreas. Por exemplo, David Beckham, que também é um grande jogador considerado e também tem asma. Ele acho que foi diagnosticado desde criança
convive com isso, mas também teve uma carreira brilhante. Enfim, gente, são vários. Só que hoje eu quis focar na corrida, porque é o nosso assunto, né, gente? Então, gente, compartilhe esse vídeo, bora se inscrever. Quero agradecer demais quem tem me acompanhado na jornada aqui da vida, né? Porque é a jornada da vida de uma mulher 40 a mais, que vai lidando com várias coisas, né, durante a rotina da vida. Então eu quero agradecer assim, demais a todos. Bora se inscrever, curtir, compartilhar. E se você é asmático, comente aí como é que é a sua vida. Você quer correr e pensa que não consegue? Manda mensagem aí pra mim, tá bom? Beijo, gente. Bora colecionar a corrida!